Bom dia, o futebol pernambucano está de luto. Morreu hoje, agora, pela manhã, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Carlos Alberto Oliveira. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse fato lamentável aqui no Replay. Antes, nossa bola rola, a bola tem que rolar e vamos falar de Série B com o Náutico, que saiu na frente, mas cedeu empate à Ponte Preta. A Ponte saiu na frente. Lúcio Flávio cabeceou livre no canto de Gideão. Ainda no primeiro tempo, o Náutico foi pra cima e chegou ao empate com este golaço de Eli Carlos de fora da área. Esse gol vale replay, hein? Não demorou muito e Rogério virou o jogo para os alvirrubros. No segundo tempo, Rogério deixa o marcador no chão e tocou para Eduardo Ramos. E olha só onde o meia colocou a bola. Esse aí, o único momento de alegria do Timbu no jogo. Depois disso foi só sufoco. Renato Cajá fez o segundo da Ponte. E 7 minutos depois, Guilherme de cabeça empatou a partida. 3-3, placar final em Araraquara. O Náutico está na terceira colocação e enfrenta a Portuguesa nesta terça nos aflitos. Quem traz mais informações sobre esse jogo é a repórter Carolina Abreu. Bom dia, Carol. Bom dia, Diego. Após o empate em 3-3 com a Ponte Preta em Araraquara, o Náutico já voltou a treinar aqui nos aflitos. Agora visando o jogo contra a líder da competição, Portuguesa, nesta terça-feira também nos aflitos. A partida inicia o retorno da Série B do Brasileirão para as duas equipes. Mais uma vez, o treinador Valdemar Lemos tem todo o elenco alvirrubro à sua disposição e deve repetir a mesma escalação das últimas rodadas. O bom comportamento dos atletas no gramado reflete o pequeno número de cartões amarelos. Nos últimos 3 jogos, apenas Jeff Silva e Derlei receberam advertência. É com você, Diego. Obrigado, Carol. Marcel, bom dia. Voltando a falar desse jogo contra a Ponte Preta. Tudo bem? Tudo tranquilo, certinho? Voltando a falar sobre esse jogo da Ponte Preta, o Náutico não poderia fazer valer esse resultado? Colocou 3-1, não podia ter segurado? Diego, do ponto de vista da tabela e da classificação, se você vê um empate fora de casa nesse momento, um ponto conquistado, ele é precioso. Mas eu falo pela circunstância do jogo. Aí você tem razão quando a gente fala de uma partida em que o Náutico jogava bem, fez um dos seus melhores jogos, Eduardo jogando bem e fez 3 gols no adversário. Ganhava por 3-1. Era o momento de fechar um pouco mais, de cuidar-se defensivamente. O problema não era fazer mais um, era não tomar e ganhar o jogo. Mas eu acho que, para esse momento, mesmo sendo um empate, veio numa hora importante, o Náutico continua ali no G4, está em terceiro lugar, mas poderia ter se investido a partida. Marcel, torcedor e o Salgueiro, hein? Perdeu mais uma e de quebra perdeu também o treinador Maurício Simões. Em tarde inspirado, o atacante Valbaiano fez o primeiro e também o segundo para os paulistas. Na segunda etapa, Edson Borges de cabeça fez o terceiro. O Salgueiro descontou depois dessa confusão dentro da área. O último toque foi dele, o estreante Wilson Surubim. Mas aí Saldanha fechou a conta para o Barueri, 4-1. Mais uma goleada sofrida pelo Carcará em casa. O novo técnico do Salgueiro é Luiz Carlos Barbieri. O time joga amanhã contra o São Caetano, lá em São Paulo. E quem também joga amanhã é o Sport. O time enfrenta o Icasa, lá em Juazeiro do Norte. O time vai ter a volta do Tobi e do Gabriel, que estavam suspensos. Marcel, vem aqui, por favor. E o PC Guzmão deve adotar mesmo o esquema 3-5-2. Você é a favor desse esquema? Isso vai ser benéfico ao Sport? O torcedor precisa ter cuidado. Tem muita gente que avalia o esquema 3-5-2 como um esquema defensivo. Sabe por quê? Pela quantidade de zagueiros. O que determina o esquema ofensivo ou defensivo é a postura tática. Não é a quantidade de homens de trás ou de zaga. Não Os laterais ajudam na criação também? Tem esquema 3-5-2 onde 5 homens atacam. Atacam os 2 alas, esquerdo e direito, atacam o meia e mais 2 atacantes. Tem hora que você chega com 5 na frente. Então não é. Se souber jogar, sair bem aí, num esquema como esse, Diego, os alas precisam jogar, o meia tem que municiar toda hora o ataque e o ataque definiu. O grande problema do Sport tem sido a finalização. Vamos falar um pouquinho de Série D agora, o Porto, que venceu a primeira. O Porto começou atrás no placar. Geilson de cabeça fez 1-0 para o Alecrim. Pênalti para a equipe pernambucana. Alex Caruaru bateu e empatou o jogo. Ele mesmo aproveitou a bobeira da zaga e virou a partida. No segundo tempo, Wagner Rosa fez o terceiro gol do Gavião. Mesmo assim, a vitória não tirou o Porto da lanterna do grupo. Foi pênalti? Merecia cartão? Estava impedido? Toda rodada tem jogadas que a gente mostra mais de uma vez para ter certeza, mas esse lance que vem agora nunca precisa tira-teima, viu? Olha só a oferta da ponto de promoção dessa semana. Um CD Player MP3 SP3110 da Positron
com entrada auxiliar frontal, USB e slot para cartão por apenas R$ 219,90. Isso mesmo, R$ 219,90. Torcedor, não há dúvida nem polêmica, seja qual for o seu time, com a Ponto de Promoção você sempre sai ganhando. As lojas Ponto de Promoção estão presentes no centro do Recife, ali na Rua da Palma, Rua da Concórdia e na Nossa Senhora do Carmo. E também Prazeres, Cavaleiro, Vitória de Santo Antão e Caruaru. Confira também a loja Ponto Prêmio do Shopping Boa Vista e o site www.pontodepromoção.com.br. E o Santa Cruz, hein? Mesmo com um jogador a mais, não conseguiu vencer o Xará lá do Rio Grande do Norte. Vamos conferir? Hora de pegar a estrada. Eu, o cinegrafista Marcos Espiga e o motorista Alberto, o Tom, vamos rodar 120 quilômetros até João Pessoa, na Paraíba. E nessa viagem não estamos sozinhos. Logo, logo encontramos companhia. Na bagagem, uma coisa não pode faltar: alegria. Na van, esse casal sueco aprendeu direitinho a lição. Esse cara que explicou que é o time melhor no mundo, né? Então tem que ver. E quanta confiança. 3-0. Já em João Pessoa, o torcedor Coral se sentiu em casa. Dá só uma olhada como ficou este restaurante. Ah, e teve até churrasco ao ar livre. Churrasco do Boi Leão! Na chegada ao estádio Almeidão, quanto otimismo. É aquela história. Contra o rival Santa, vale até apelar para Santa. Santa Rita de Cássia, Santa das causas impossíveis, que vai tornar possível nossa subida para a Série C. E dentro de campo o jogo começa brigado. E tome chutão. Até que Roma quase faz sem querer. O tricolor Coral era todo pressão. Ricardinho recebe, vai para cima da defesa e esbarra em Genivaldo. Na volta, ele ainda desperdiça o rebote. Na bronca mesmo ficou o torcedor tricolor com esse pênalti não marcado em Dutra. Vem o segundo tempo e é o lateral tricolor quem tem a primeira chance, mas esbarra nas mãos de Genivaldo. Wesley para com falta. Alvinho para de vez no jogo. Com um a mais em campo, Thiago Cunha é acionado. Já no primeiro lance, ele chuta cruzado. A bola passa raspando. Bismarck, que também entrou no jogo, também faz o mesmo. Jogo mordido, jogo difícil. E no final, faltou aquele gol salvador para os tricolores. E o placar não poderia ser outro. 0-0 aqui em João Pessoa. Continuar trabalhando, né? Porque a gente sabe que a Série D é difícil. Mas vamos embora, levantar a cabeça e jogar agora em casa. O que é que o time não pode repetir nas próximas partidas? Repetir um árbitro desse e um campo desse. Daí o Thiago Cunha não muito simpático. Maciel, superioridade numérica em campo, técnica pela qualidade dos jogadores, estrutural e financeira. E mesmo assim o Santa não venceu, por quê? Ô Diego, eu compreendo e eu acho que a gente tem que dar o devido desconto da qualidade do gramado. Eu acho que há um impacto direto no rendimento dos jogadores, na qualidade do futebol. Agora, o Santa não pode estar perdendo ou empatando jogos dessa maneira, né? Ah, a gente tá vendo aqui, Maciel, desculpa. O lance do pênalti? O lance do pênalti? Dá pra soltar aqui? Eu acho que foi. O lance no Dutra, ele empurra com a mão, Ô Diego, Marcelo? você tem que ver, aí ó, o braço do Alvinho nas costas do Dutra. Esse Alvinho entrou desesperado em campo. Ele correu para a área e foi direto empurrar Dutra. É visível o braço dele deslocando o corpo do Dutra para frente. Era pênalti. Pênalti, errou o Pablo. Esse Pablo é o mesmo que marcou aquele pênalti do Magrão, que não foi. Lembra? Esporte e Americana? Pablo Alves, Espírito Santo, aspirante à FIFA, mas tem que melhorar nesse lance cruciais aí. Não saiu gol nesse jogo, viu, Marcelo? Mas vem aqui, deixa eu chamar aqui os outros gols, vários gols nos clássicos pelo Brasil. Vamos conferir. O único gol do Timão foi meio na base do sofrimento. O Emerson, que só queria cruzar, fez 1-0. O empate veio pouco tempo depois com o Luan livre, solto na área do Corinthians. A virada em grande estilo, Marcos Assunção levantou. O estreante Fernandão matou no peito e fez bonito. 2-1. O outro clássico, São Paulo com 1 a menos, quase o jogo todo, abriu o placar com um belo gol de Lucas. O empate veio do camisa 10, Ganso. Que chute! Foi no ângulo. Final 1-1. No sábado, Curitiba e Atlético Paranaense empataram em 1-1. Emerson fez de cabeça para o Coxa e Edilson deixou tudo igual. No clássico carioca, Fred fez de cabeça para o Flu. Mas o Botafogo foi buscar a virada. Primeiro Elkeson. Depois Lucas.
2-1. Tá, é um fato lamentável com o treinador Ricardo Gomes, técnico do Vasco. Marcou o clássico contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. O clássico terminou 0-0 e o técnico sofreu um AVC durante a partida e foi levado às pressas para um hospital. Ele passou por uma cirurgia e permanece internado. Fato lamentável no Rio e ainda mais lamentável aqui em Pernambuco. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Carlos Alberto Oliveira, morreu na manhã desta segunda-feira, agora no final da manhã. Carlos Alberto tinha 69 anos, sofreu um infarto fulminante, chegou a ser socorrido no Hospital Nossa Senhora da Piedade, mas não resistiu. Carlos Alberto estava no comando da Federação Pernambucana de Futebol há 16 anos. Quem assume a Federação Pernambucana de Futebol é o vice-presidente Evandro Carvalho. Fato lamentável, Maciel. Que Deus abençoe a família e todos os amigos do Carlos Alberto. É verdade. Eu acho que o futebol pernambucano e brasileiro perde uma figura importante. Claro, como todo ser humano, com virtudes e defeitos, né? Aquela história, quando morre não virou o homem perfeito. Porém, para o futebol ele era um homem importantíssimo, né? E tem uma história. Estava ontem, inclusive, Diego, João Pessoa, a imagem dele chefiando a delegação do Santos. Eu estive lá no jogo, comentei o jogo para a Rádio Jornal. O Carlos Alberto estava lá e, infelizmente, sofreu esse infarto hoje e veio a falecer. Um papel fundamental no futebol de Pernambuco, Marcelo? Fundamental. Eu acho que o mais importante deles é a interiorização do nosso futebol, né? Levar o futebol para cidades onde pouco se falava. E o futebol pernambucano deixou de ser aquele campeonato de esporte santo e náutico com o paulistano, com o Ibis. Os times daqui, de Recife e região metropolitana, passou a ser um futebol mais amplo, invadindo o estado inteiro. Conhecemos Itacuruba por causa do futebol, o futebol chegando a Belo Jardim, a Serra Talhada, a outras cidades. Foi importante essa passagem. Ok, Marcel, mais informações sobre a morte do Carlos Alberto Oliveira agora no TV Jornal Meio Dia. Que Deus abençoe Dona Sônia, Patrícia, Michele e toda a família.